Ver, ouvir, sentir. Quem falou que o ser humano não tem recuperação? Evidentemente que devido ao sistema de presídios e de tantos outros grupos onde os seres humanos são privados da sua liberdade, se buscarem, através da arte, a recuperação humana para o convívio na sociedade, encontrarão. Basta que para isso eles possam querer. Bom, estamos recebendo aqui o coordenador de artes do sistema prisional do Piauí, Valberson Braga. É isso? Com quem nós vamos conversar sobre esse trabalho. Bom dia, Valberson. Bom dia. Bom, Valberson, o seu trabalho hoje é baseado no sistema prisional. Você trabalha a arte de que forma? Dentro do sistema prisional eu apresento as artes visuais todos os complexos de presídios que existem, que são 17 no estado. Sim, sim. E aí eu viajo por esses espaços e levo uma arte com uma proposta bem diferente. Sim. Por exemplo, os jogos teatrais eles são trabalhados na questão traumática, porque 90% dos alunos que já passaram por mim dentro do sistema prisional, eu identifiquei que eles tiveram problemas na base familiar. Então, são pessoas que se revoltaram de alguma forma e buscaram as ruas como refúgio e nessas oportunidades encontraram a droga que tanto prejudica a vida do ser humano. Então, nesse momento, faltou uma bandeira e essa falta de um motivo para a vida, para a sobrevivência, fizeram com que as pessoas estivessem lá no sistema prisional. É isso? Geralmente é isso. Geralmente são pessoas que são desassistidas de alguma forma. Sim. São pessoas que gostariam de ter uma afetividade familiar. Por exemplo, recentemente eu estive em Parnaíba com uma conferência de 2 dias e um dos exercícios eu entreguei folhas e pedi para que eles desenhassem algo que simbolizasse a sua infância. Sim. E um deles desenhou um caixão e eu fiquei muito curioso. E quando chegou a vez dele, ele falou: professor, com 7 anos de idade eu perdi meu pai e fui criado por um padrasto que toda vez que minha mãe saía de casa, ele me espancava. Então eu decidi sair de casa e antes de eu sair, a última vez que eu fui preso, que ele já foi preso mais de 4 vezes, ele disse que de uma discussão com o irmão, ele esfaqueou o irmão quase veio a óbito e ele perdeu totalmente a visita de familiares. E para surpresa dele, quando o irmão se recupera, a única visita que ele teve foi do irmão que ele furou. E ele disse que amor é esse que mesmo meu irmão poderia estar morto, não desiste de mim. Bom, e quando nós falamos dessa situação de pessoas que estão lá presas por cometerem crimes aqui fora, né, da estrutura social, quando você chega lá no sistema de presídio lá, com a proposta que a arte salva a vida, e de que forma ela é encarada por essas pessoas? Elas veem como uma oportunidade, porque todos falam uma só linguagem, dizem que estão no fundo do poço, porque muitos que estão na rua não se dão conta do que é o sistema prisional. E quando chega dentro daquele espaço, eles começam a refletir. Alguns começam a projetar pensamentos positivos, mas a maioria, dentro de um espaço daquele, não tem como projetar pensamentos positivos. Então, a gestão hoje do secretário de Justiça, Daniel Oliveira, ele basicamente é através da ressocialização. E o resultado tem vindo porque aqueles que querem têm oportunidade. E quando você fala que aqueles que querem têm oportunidade, evidentemente que você já deve ter encontrado alguns talentos nessa estrutura toda, né? Muitos talentos. Nós já tivemos aí 3 espetáculos oficiais que foram para o Teatro 4 de Setembro. Nós conseguimos levar esses reeducandos para espaço público e, através disso, eles têm um contato direto com a sociedade. E nesse contato, a mensagem, eles vão para o palco para encenar a sua própria história. São contextos da vida deles que se transformam em peça de teatro. E falar em contar a própria história, isso não é complicado, não, Valberson? Isso é muito libertador, porque até então os traumas que nos prendem, aquilo que está por dentro, que não consegue trazer para fora, é exatamente o gatilho que nos aprisiona, que nos faz sermos limitados. Quando você não tem propriedade para falar de você mesmo, então você vai alcançar uma identidade que oferecerem para você.
Bom, para ingressar no mundo das artes, você chega simplesmente com a proposta ou há um acompanhamento, por exemplo, de profissionais da área técnica, psicólogos, assistentes sociais? Como é que é feito isso? Como é que é feita essa seleção? Bom, eu comecei o trabalho em 2016 na penitenciária feminina. Sim. E lá é muito mais fácil, porque até então a coordenação... Mulheres são mais sensíveis. Né? São bem mais sensíveis. A maioria das mulheres se envolvem com traficantes e acabam, né, sendo essa dependência emocional. Então, quando chegam lá, muitos se decepcionam com a vida que vivia. E eu cheguei a dar aula para 88 mulheres dentro do sistema prisional. E teve vários momentos que foi um leque que se abriu para grandes oportunidades. A partir dali, os homens começaram a prestar serviço de manutenção, os homens da Irmão Guido, dentro da unidade feminina. E eu passei em torno de 3 meses se aproximando deles, se alimentando perto deles, até criar um relacionamento. E falei para eles o desejo que eu tinha de expandir o projeto para o sistema prisional masculino. E aí eles foram e apresentaram para mim uma relação de nomes de pessoas que tinham bom comportamento lá dentro. E depois disso fui para o secretário de Justiça, ele me deu o apoio. Eu fui até a gestão do presídio, apresentei aqueles nomes e a gestão me disse quem seria possível participar e quem não seria. Bom, na estrutura social, muita gente se matricula para um curso, né? E há um índice de desistência, às vezes, elevado em determinados cursos, né? Você sentiu, e dentro do sistema prisional, existe a desistência? Tem gente que começa e depois não se interessa pela arte? Já se passaram mais de 300 pessoas em 2 anos por mim no projeto. Sim. O quadro de pessoas que retornam para o sistema prisional diminuiu muito. Agora sim, são abertos a participar, mas eu não tenho índice de desistência, pelo contrário. Muita gente quer participar, mas tem alguns critérios, né? Por exemplo, quem participa é que tem bom comportamento dentro da unidade. E essas pessoas que dão testemunho de comportamento é que vão para dentro dos projetos, que não é só o meu que existe. Sim. Existe projeto, até pessoas que quiserem ingressar dentro da universidade, existe Enem para os reeducandos, que até então o Brasil, o Piauí está de parabéns, que foi o local que mais elegeu pessoas no Enem em cárcere privado no país, foi o Piauí. Então, é uma gestão que dá oportunidade. Agora, detalhe, quando eles estão dentro de um projeto dele, eles ainda ganham ainda remissão de pena, que cada 2 aulas é um dia menos dentro do sistema prisional. Bom, Valber, se eu fosse chegar lá para ministrar um curso dentro dessa área de arte, e se eu fosse explicar o que é arte para alguém que está preso, como é que eu explico? A arte, eu sempre falo para eles que é revolucionária. Todo o contexto histórico do mundo, aonde a arte chegou, houve uma revolução. Então, falar da arte é falar do nosso contexto histórico. E como Foucault falou por muitas vezes, se todo objeto é considerado hoje uma obra de arte, na arte contemporânea, por que não a vida do próprio ser humano não ser uma obra de arte? Então, falar de arte é falar das nossas vivências e, acima de tudo, expressar a nossa história através daquilo que a gente faz, o que é belo. Expressar a nossa história através daquilo que é belo. Dentro do sistema, é fácil encontrar histórias que você fica encantado ou isso é muito complicado? Simplesmente as histórias são sempre o motivo que levou com que essas pessoas estivessem presas? Todas as histórias para mim são importantes, porque a gente está lidando com algo único e com pessoas. Eu acho que não existe ferramenta melhor de se lidar e de conviver do que pessoas. Por exemplo, em uma das aulas que eu falo sobre a importância da maternidade na vida de um ser humano, eu tive um detento que chorava muito durante as aulas. Eu fui sair para tomar água e ele me acompanhou e ele disse: professor, eu não posso contar lá dentro da sala, mas eu preciso lhe perguntar uma coisa. Deus me perdoa pelo que eu fiz? Eu digo, todos que se arrependem, Deus dá o perdão. E o que foi que você fez? Ele disse, eu fui sentenciado a 32 anos de prisão porque eu matei minha mãe. E toda noite eu escuto a voz dela. Eu fiz aquilo porque eu era dominado pela droga. Hoje tem 6 anos que eu estou no sistema prisional e nunca mais coloquei uma droga, mas toda noite eu escuto a voz da minha mãe. Bom, então foi uma história como essa que eu peguei e coloquei dentro de um espetáculo de teatro. Porque eu acho que todo mundo deve refletir, porque ninguém sabe o que está por trás de alguém que comete um delito.
Então, quando você descobre o contexto histórico, você vai entender exatamente o que é que faz. Hoje em dia, existem muitas crianças que estão aí no mundo que têm pais, mas são órfãos de presença. Tudo que uma criança queria era passear com o pai, mas não tem condições, por quê? Porque hoje as pessoas estão individualistas, buscando recursos materiais e não estão dando educação e presença, que é o mais importante. O Valberson, você falou uma frase interessante, quando fala em Deus, né? Deus me perdoa, o cidadão perguntou para você lá. Essa imagem, já que você lida com arte, conseguiu detectar qual a visão, ou seja, qual quadro que essas pessoas pintam de Deus? Eles precisam projetar uma fé que está muito além do contexto espiritual e religioso. Sim. Por quê? Porque eles foram decepcionados na vida. Por exemplo, teve esse rapaz que perdeu o pai e foi agredido a pessoa que passou a ser, era para ser o educador e passou a ser um agressor. Então, o ser humano em si, ele é falho. Então, uma das coisas que eu ensino para eles, não se espelhem naquilo que é natural, que é humano. Ele tem que crer em algo divino, que é acima dele, que ama ele incondicionalmente, para ele poder ter um sentido para a vida. Se a fé não for projetada, então não há resultado. Bom, e no nosso programa aqui, a fé, com certeza, ela é projetada. E projetada sempre no bom sentido. Daqui a pouquinho estamos de volta conversando com o coordenador, né, de arte do Sistema Prisional do Piauí, Valberson Braga. Daqui a pouquinho estamos de volta. Ver, ouvir, sentir. Ver, ouvir, sentir. Estamos aqui conversando com o coordenador de artes do Sistema Prisional do Piauí. Eu estou chamando de Valberson o tempo todo, né? Mas o seu nome não é esse, né? Porque nós temos dois amigos com um nome parecido e eu que realmente peço desculpa. Tá bom, é Valdson. Valdson. Agora não dá para errar mais não, até o final, viu, Valdson? Bom, Valdson, quando nós falamos da arte em si, de pegar pessoas que para a sociedade muitos não se recuperam e para quem acredita há um índice de recuperação elevado, a arte ela chega, quando vocês começaram com essa proposta, ela chegou de que forma? Para os coordenadores, para o pessoal que trabalha dentro dessa estrutura prisional? Começou pelo projeto da Feminina. A Socorro Sim. Goldinho, que é a atual gerente da unidade, ela tem uma visão muito humanista. Para ter uma ideia, lá funciona padaria, costura, são muitos cursos acontecendo. As internas ficam mais fora de cela do que dentro. Por quê? Porque eles entenderam que essa questão de ocupar a mente ou procurar alguma profissão ajuda muito nesse processo. E ela pensou em criar uns links a favor da arte, que tivesse música, tivesse teatro. Então ela abriu uma oportunidade para que o teatro adentrasse dentro do sistema. Foi feito um processo de seleção e aí eu fui contemplado para poder participar. E comecei o projeto dentro da Feminina e logo depois com o resultado, que foi a primeira vez no Brasil que mulheres em cárcere privado saíram do sistema prisional para fazer uma apresentação de teatro fora do sistema. E depois disso, com um único espetáculo, nós fizemos mais de 39 apresentações fora do presídio, que foi o Cartas de Minha Vida. E depois disso, a gente viu que tinha um resultado positivo. Aí eu me tornei coordenador de arte e ressocialização do sistema prisional e a partir daí a gente expandiu o projeto para as outras unidades. E falar em projeto, você está agora com um projeto de uma exposição dessa arte. Quando acontece e de que forma está programado? Nós estamos realizando a conferência Arte Salva Vidas, que é essa camiseta que eu estou usando aqui, que é o símbolo da conferência. A gente acredita muito
que a arte ela transforma, né? Ela modifica. Sim, sim. Então, dia 23 e 24, no complexo do Clube dos Diários, nós vamos estar recebendo especialista em saúde mental, que vem do Rio de Janeiro, Edmar Kadoshi. Ele foi um idealizador do Hospital da Loucura no Rio de Janeiro, que ganhou o Prêmio Nacional de Humanização no ano passado. Ele vai estar fazendo uma conferência e capacitando pessoas que lidam com pessoas a trabalhar com essa questão da saúde mental, que tanto necessita no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Essa conferência, que vai dar certificado de 20 horas, começa no sábado, às 14 horas, no Clube dos Diários, e vai até às 17. À noite tem um espetáculo chamado O Impostor que Vive em Mim, que vai ser feito por alguns reeducandos que saíram do sistema prisional, que fala nesse conflito interno que tem dentro da gente, como, por exemplo, agora mesmo, recentemente, o padre Fábio de Mello, que é um homem que cuida de tantas vidas, anunciou que está fazendo um tratamento psiquiátrico. Ou seja, o que isso quer dizer para a gente? É que existem pessoas que estão convivendo junto com a gente, que estão gritando por socorro e nós não temos sensibilidade para perceber. E como setembro é o mês amarelo, o mês de combate ao suicídio, nós vamos ensinar nessa conferência como você perceber, ser sensível ao outro e também poder ajudar essa pessoa. Porque até então, algumas pessoas só fazem algo quando acontece o suicídio e não sabem, até se assustam. Fulano morreu e ficam desesperados, mas não conseguem ajudar essas pessoas. Então tem muita gente se mutilando. Hoje no Brasil são mais de 8 milhões de pessoas que estão vivendo uma crise emocional. Então eu acho que é um tempo da gente parar. E quem mexe com arte tem sensibilidade. Então eu convido todo mundo a buscar a formação no dia 23 e 24 no complexo do Clube dos Diários. E você levantou o tema aí do suicídio. Em 2015 eu perdi um irmão nessa situação. Essa semana passada, no sábado, um conhecido da gente ali no bairro Primavera, lá na região, também a mesma coisa. Bom, nós normalmente que estamos fazendo parte de uma estrutura social, buscamos uma justificativa para isso. E a gente tem uma justificativa. Nós que tínhamos medo até bem pouco tempo de comentar nos meios de comunicação um suicídio, hoje Teresina é uma cidade que apresenta um índice elevado. É verdade. É uma das capitais brasileiras que mais ocorre isso. O problema é que hoje é muito fácil você até identificar. A gente sai para um restaurante com alguns amigos, bate um papo legal, mas quando você vai ao banheiro que retorna, você vê que seus amigos estão sentados na mesa, todos mexendo numa rede social. O relacionamento está ficando cada vez mais difícil. Faltam pessoas que olhem nos olhos da outra e conversem e percebam com sensibilidade que o outro está passando. Ninguém consegue ver a dor do outro. Hoje em dia, quando alguém diz que não acordou bem, alguns até chegam a dizer que é besteira. Na verdade, a pessoa está até dando sintomas que está precisando de ajuda. Então, nós temos que tratar essa indiferença como dando relacionamento de presença, não relacionamento virtual. Porque hoje em dia tem dominado. Tem pessoas que não conseguem viver longe da rede social e isso se torna uma escravidão. Então, hoje falta conversas de pais e filhos. É difícil você chegar numa família e ver a mesa feita e a família junto para poder almoçar juntos. Ninguém tem tempo mais para nada. Pessoas correndo atrás da profissão, da realização profissional e esquecendo do mais importante, estar perto e cuidar do outro. Cuidar do outro é muito importante. Bom, e você falando aí do convidado que vai estar na exposição, ministrando uma palestra, e você falou que ele trabalhou em sanatório, né? Ele fez uma coisa assim, ele e Vitor Por Deus, lá no Rio de Janeiro, pegaram um local desativado, né, e fizeram ali um hospital, chamado Hospital da Loucura. Pronto. Eles pegaram pessoas de rua e colocaram ali dentro e começaram um trabalho através da arte. E muitas pessoas dali receberam lauda de cura, né, do doutor, que foi liberado pelo tratamento. E isso se tornou algo inovador. Até então, hoje, o Vitor Por Deus está no Canadá implantando um projeto que nasceu no Brasil. Ótimo. Eu assisti um filme que um sanatório foi transformado em uma oficina de arte. Que é a Nilva Silveira, né? Isso, um filme muito bom e um filme que qualquer pessoa que assiste vai gostar do filme daquele ali. Eu também recomendo. Isso. Olha, você, Valdson,
que trabalha há quanto tempo nesse aí? O seu primeiro projeto lá que você falou com as mulheres no sistema prisional, isso aconteceu há quanto tempo? Começou dia 5 de janeiro de 2016. 5 de janeiro de 2016. E hoje, se você fosse colocar em números, quantos projetos semelhantes a esses você já fez em sistema? Quantos... Eu não sei nem como é que seria a pergunta. Ou seja, quantas vezes você esteve no sistema prisional apresentando esse projeto? Fica melhor. Olha, assim, né? eu não perdi a conta, porque até então eu já passei por todo o sistema prisional do Piauí. Sim, eu viajo junto com a equipe de humanização da Secretaria de Justiça. Junto comigo vai psicólogo, vai assistente social e a gente faz esse projeto por todo o estado. Então, por exemplo, eu sou só dentro dessa missão. Mas eu fico muito grato porque eu até me assustei, porque recentemente eu estive no Rio de Janeiro recebendo um título na Câmara Municipal do Rio, reconhecendo o impacto do meu trabalho dentro do sistema prisional brasileiro, porque se tornou referência. Não existe lá no Rio, muita gente no meio da Assembleia, da Assembleia lá do Rio de Janeiro, se levantaram dizendo: como você conseguiu fazer esse projeto? Porque há 20 anos eu estou tentando implantar isso no sistema prisional do Rio e a gente não consegue. E eu fico muito grato porque as coisas vão ganhando uma dimensão. Existe o cineasta da HBO que está montando uma série americana sobre a questão da convivência de uma pessoa detenta dentro de um espaço privado de liberdade, e ele pesquisou que o Brasil é o segundo país mais populoso em pessoas em cárcere privado do mundo, e ele veio para o Brasil para fazer pesquisa sobre o sistema prisional. E quando ele pesquisou na rede social sobre boas práticas do sistema prisional, ele encontrou o meu projeto e entrou em contato. E ele já está agendando para vir para o Piauí, para pesquisar o sistema prisional do Piauí, para fazer uma série americana falando sobre essas questões da ressocialização. Então, sensibilidade foi o que você falou, o reconhecimento lá no Rio de Janeiro. E aqui, o reconhecimento tem sido de forma com que você se sinta bem? O único reconhecimento que eu estou tendo é a liberação do secretário de Justiça para implantar os projetos, que eu tenho um total apoio, e a colaboração de todos aqueles reeducandos que têm abraçado essa oportunidade. Porque hoje eu acredito na transformação de vidas, porque eu tenho centenas de histórias para contar de pessoas que mudaram a sua vida depois que tiveram um contato com a arte. Pois é, mudar a vida, tudo é questão de oportunidade, né, Valdes? Tudo precisa de oportunidade. A gente tem que dar sempre uma segunda chance para quem precisa. Falar em segunda chance, vamos falar mais uma vez aí sobre a exposição, acontece quando e quem é o público convidado para isso? Todas as pessoas, como é que é? Todo ser humano, para mim, é uma obra de arte. Você que está me ouvindo, simplesmente você tem que mandar um e-mail para o institutoarteviva@gmail.com e lá vai solicitar a sua inscrição. A gente vai mandar para você a folha para você preencher as perguntas que tem lá, porque você também vai ser tratado por esse especialista que vem de fora, para depois que você ser tratado, você aprenda a lidar com outras pessoas. Então, eu espero você dia 23 e 24 no complexo do Clube dos Diários, na conferência Arte Salva Vidas. Valdson, agora eu acertei o nome, né? Eu disse que eu não errava mais nesse bloco. Com certeza, muito obrigado pela sua presença aqui. E o convite está feito. Depois do sucesso dessa exposição, uma outra oportunidade, você está convidado a comparecer aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço o convite e esse programa que dá espaço para falar sobre todo tipo de inclusão, e também a TV Assembleia por todo o apoio de tudo que eu faço. A casa, a Alexandra Teodoro, é uma pessoa que apoia todos os projetos que eu faço. Eu sou muito grato pela oportunidade que vocês dão. A Alexandra Teodoro é nossa produtora aqui, que sempre me ajuda. Meus olhos, tá bom? Bom, vamos colocar assim. Está acontecendo, já que você está falando em oportunidade, de 10 a 17 desse mês de setembro acontece a Semana Internacional da Pessoa Cega. Graças a um francês, Louis Braille, criador do método em alto relevo, um método universal de leitura das pessoas cegas. Louis Braille, se nós formos aqui pegar ao pé da letra, era um homem de visão, apesar de ser cego. Conseguia ver com que os cegos do futuro pudessem ler através de um sistema
que pouca gente acreditava na época. Somente pessoas iluminadas como Luiz Braille puderam proporcionar às pessoas cegas, às pessoas com deficiência, oportunidade para viver ou para sobreviver em uma estrutura social. Nós que fazemos parte da Associação dos Cegos do Piauí, que foi fundada no dia 21 de junho de 1967, por 5 homens cegos, ou melhor, 6. Veja só, um era deputado estadual no Piauí, o outro vereador em Teresina, 2 eram comerciantes e o outro professor. Pessoas que acreditaram em uma nova proposta. Hoje acontece toda uma evolução tecnológica e nós cegos buscamos oportunidades para que possamos conviver numa estrutura social da melhor maneira possível. Que Deus ilumine a todos nós. Eu, o filho da dona Filomena, do senhor Zé Jorge e o Chico Costa, estarei de volta sábado, aqui na TV Assembleia, no Ver, Ouvir, Sentir.